Vamos lá, esse aqui é o primeiro vídeo do canal. Muito ansioso para trazer um tipo de conteúdo aí que eu não preciso me limitar a 1 minuto, como nos stories do Instagram ou algumas caracteres no feed, né? E, enfim, quero trazer aqui um conteúdo de uma análise de caso muito interessante, tá? Sobre o processo de como que a gente conseguiu gerar um resultado absurdo dentro da agenda de atendimentos do Adriel, beleza? O Adriel, quando ele chegou até a gente, ele estava numa base ali de uns 10 a 12k de faturamento por mês, mas qual que era a questão? Nessa época ele ainda dependia muito do boca a boca dele, que sempre foi muito forte, e do tráfego orgânico. Então, ou seja, quando ele não estava mantendo uma frequência de postagens interessantes, stories, e quando ele não estava recebendo tantas indicações assim, a gente sabe que indicação flutua, a empresa dele acabava tendo alguns prejuízos no faturamento. E isso é muito ruim, porque você não consegue ter previsibilidade na hora de crescer o teu negócio. Como que você cria uma série de compromissos mensais, sobe o teu padrão de vida, sendo que você não sabe como que vai ser o amanhã. Então, o primeiro ponto que a gente resolveu desenvolver foi uma estrutura simples de marketing que permitisse ele conseguir ter uma média de crescimento de faturamento todos os meses para não depender mais dessas indicações. Então, vamos lá ao processo. Como eu falei, o Adriel chegou numa média de 10 a 12k de faturamento e esse aqui foi o resultado dele. Eu perguntei isso aqui para ele hoje. Ele hoje está acima de 20 mil reais todos os meses, sendo que no mês passado ele bateu 32 mil reais. Lembrando que fevereiro é um mês de queda para esse mercado de nutrição em geral, por causa de carnaval e etc. Então, vamos lá ao processo que a gente utilizou, tá, para gerar esse tipo de resultado aqui. Muito simples, beleza? Aqui a gente tem os pilares dele, começando pelo Instagram, certo? Por que o Instagram aqui é o elemento mais importante? A gente precisa entender que existem dois tipos de público na internet. O B2B, que é como você que está assistindo esse vídeo, uma empresa, alguém que tem um negócio digital para poder executar e ganhar dinheiro. E o B2C, ou seja, a pessoa que vai consumir aquilo ali, mas ela não vai ganhar mais dinheiro com aquilo. Ela só vai ter um resultado na vida dela, muito grande por sinal, mas não é algo que tem uma motivação tão forte assim quanto ganhar dinheiro. Por causa disso, o perfil de comportamento desse público final tende a ser um pouco mais dificultoso na hora de consumir conteúdos em outros lugares. Então, por exemplo, uma página de vendas, né? Por exemplo, um outro canal que vai dificultar o acesso dela. Por isso, o primeiro ponto que a gente resolveu trabalhar aqui foi o Instagram como se fosse a página de vendas do Adriel, para que esse público final não tivesse que estar saindo aqui do Instagram dele. Então, como vocês podem ver aqui, não tem páginas de vendas, tem só o link de um formulário que já eu explico, e tudo acontece aqui dentro do feed do Instagram. O primeiro ponto aqui para a gente conseguir gerar esse tipo de resultado com esse Instagram, aqui era o perfil do Adriel, pouco tempo depois que a gente começou, ele chegou com 7.000, 7.500 seguidores, então aqui já tinha ganhado uma quantidadezinha boa, beleza? E hoje é essa aqui a quantidade que ele já tem atualmente, 15.400 seguidores. Então, em uns 4 ou 5 meses de trabalho, ele já conseguiu praticamente dobrar a quantidade de seguidores e o mais importante, com gente muito qualificada trabalhando nesse método aqui. Mas como que a gente chegou lá? O primeiro ponto aqui, posicionamento. É muito manjado falar sobre isso, eu sei, eu cada vez mais quero falar menos sobre esse tipo de assunto, porque tá cheio de player aí, cheio de blazer e essas coisas, dizendo que posicionamento é isso, fazer sessão de fotos e, enfim, imitar os outros, mas é um tema que a gente não pode negligenciar. Qual foi a grande virada de chave do posicionamento de Adriel? Foi quando ele deixou de ser um nutricionista genérico, que atendia todo mundo, e passou a ser um nutricionista especializado em pais e mães de família. Mas como que surgiu isso? Aqui a gente tem 3 pontos para encontrar, tá, o teu posicionamento ideal. Número 1, ele tinha cases de pais e mães de família dentro da consultoria dele. Ou seja, ele já tinha pessoas transformadas ali que se encaixavam nesse público. O segundo ponto, ele era a persona transformada. Então ele não só gostava de consumir esse tipo de conteúdo relacionado à paternidade, à família e tudo mais, como a vida espiritual dele, como ele já atendia pessoas e dava direcionamentos para ela. Beleza. E o terceiro ponto aqui é o tamanho de crescimento e a margem de crescimento desse mercado. Então, ele gostava do público, ele tinha case e ele tinha um mercado em plena expansão.
Isso aqui norteou a base para ele virar a chave do posicionamento dele e se tornar o nutricionista especializado no pai e na mãe de família, beleza? Mas no que isso impactou no trabalho dele? Em tudo, basicamente. A partir do momento que ele começou a implementar aqui esse posicionamento, criou-se um magnetismo ao redor do perfil dele. Um dos primeiros pontos que começou a ser feito aqui foi estabelecer, beleza? Foi ser estabelecido um contraste, tá? Com o público que a gente não queria. Então, quando você estabelece um posicionamento, aprenda a criar contrastes. O que contrastava com a ideia de um pai de família, né? Que estava buscando ser mais saudável e mais forte para poder proteger a sua família. A ideia do jovem que só quer ter, né? Só quer ficar forte por estética. Beleza? Então, quando a gente começou a criar esse contraste entre os pais e mães de família que querem ficar fortes, né, para proteger a família, e os jovens que só se preocupam com coisas hedonistas e com a estética, a gente começou a gerar, né, um certo burburinho que fortaleceu o posicionamento dele. Então, esse é um elemento muito importante. O segundo ponto aqui que a gente começou a trazer foi análises de caso dentro da produção de conteúdo. A melhor maneira de um prestador de serviço ou um consultor ou qualquer que seja a pessoa que esteja querendo ganhar dinheiro ou vendendo hora no digital, atrair público qualificado é produzindo conteúdo de análise de caso. O que consiste em uma boa análise de caso? É quando você pega um case, então aqui a gente tem um antes e depois, beleza? E a gente mostra como foi o processo, beleza? De mudança dessa pessoa. Então aqui ele tem relatando como foi a dieta, como foi cada um dos detalhes para que ela conseguisse chegar nesse resultado. Quando você produz esse tipo de conteúdo aqui, beleza? As pessoas passam a te ver como alguém muito útil. E aqui é o grande ponto. A nossa produção de conteúdo ela tem que ser útil para a pessoa que está nos seguindo. Então, ao invés de ela abrir o teu Instagram e contar dicas de Google ou conteúdos que elas podem facilmente encontrar na internet, elas têm que encontrar algo que é propriamente teu. É por isso que a gente precisa produzir conteúdo de análise de caso, para não só comprovar nossa autoridade, mas também para comprovar nossa utilidade. Aqui a gente chegou a um dos primeiros pontos de grande crescimento do perfil do Adriel, quando ele fez a análise de caso de uma pessoa que nem era paciente dele, no caso, o influenciador, né, do mercado, Ítalo Marcilli. Aqui, ele com base nos prints que o Ítalo divulgava, né, mostrava o resultado que o Ítalo tinha e o processo da dieta dele. Esse daqui foi um dos primeiros booms dentro do trabalho, porque as pessoas que eram dessa comunidade de pais e mães de família se identificam muito com a imagem do Ítalo. E, consequentemente, esse post começou a chegar na mão de muitas pessoas. É óbvio que começou a chegar muita gente querendo cancelar, dizendo que era bomba ou sei lá o quê, mas o Adriel lidou muito bem com isso é importante. Você nunca consegue ter uma postagem que viraliza da maneira positiva, um perfil que cresce, sem ter alguns haters chegando. Então é importante que você tenha esse posicionamento bem fixado para que você não tenha medo de combater essas pessoas e também, né, de destacar aquelas pessoas que estão aqui elogiando o teu trabalho, beleza? Ironicamente, né, o Ítalo chegou e curtiu a postagem, então o selo de aprovação dele tá aqui. Esse post aqui começou a trazer métricas como essas aqui, ó. Isso aqui era bem no início, tá? Hoje em dia esse número já está muito maior. Mas 500 seguidores através de um único post aqui, logo nas primeiras semanas de rodando esse conteúdo aqui no próprio Turbinar do Instagram, beleza? E algumas oportunidades de venda muito interessantes, como alguns outros players grandes do mercado, beleza? Então, quando o Adriel construiu esse posicionamento aqui, ele passou aqui, ó, a fincar a bandeira, olha, eu sou nutricionista do pai e da mãe de família e gerar o contraste necessário para a gente atrair, né, o público que a gente buscava, beleza? Então, criar um posicionamento forte, como vocês podem ver aqui nessa postagem, ó, tem a foto de um pai que está delegando a proteção, né, da mãe e do filho. Supostamente é dele aqui, né? A imagem nos leva a acreditar a isso. Mas tem um outro homem forte e treinado protegendo a família que deveria ser a responsabilidade dele. Essa imagem foi um choque dentro do posicionamento dele para as pessoas que o acompanhavam. Como você pode ver aqui, são centenas de pais e mães de família comentando que quão necessário era uma postagem como essa aqui. Então, começou a nascer uma comunidade forte ao redor, né, desse profissional aqui.
beleza? E junto com isso começaram a vir alguns jargões muito interessantes, como dieta forte e coisas do tipo. O Adriel ele começou a batizar o método dele como dieta forte, a dieta para o pai e para a mãe de família ali, beleza? Alinhada essa questão do posicionamento, como que era feita a distribuição da produção de conteúdo do Adriel? Turbinar. No simples botão que tem aí no teu celular, o botãozinho azul, é só você apertar ele e distribuir com alguns reais por dia. E se o conteúdo for bom, já vai trazer pessoas interessadas para você. Ah, Daniel, mas é muito simples, eu não acredito. É dessa maneira aqui, ó, como vocês podem ler no próprio relato do Adriel, que ele está conseguindo fazer essa média de faturamento atualmente. Patrocinando 3 postagens. Por quê? Lembra daquele ponto que eu falei lá no início? Que o público que é B2C, ou seja, é o público final, ele não gosta de sair no Instagram. Quando você turbina uma postagem, quando você patrocina e ele aperta acessar perfil do Instagram, não abre uma aba no navegador para ele chegar ao teu perfil. Ele vai direto pelo próprio Instagram. Então isso facilita muito o trabalho. Então, uma vez que a gente acertou nessa produção de conteúdo, nesse posicionamento, e a gente acertou a mão nesse mercado de ouro, a gente precisava ter uma maneira de controlar a quantidade de pessoas que chegavam diariamente até ele. Só para vocês terem uma noção, em 2 meses, essa aqui foi a quantidade de pessoas que buscaram pelo acompanhamento do Adriel. 471 pessoas preencheram o formulário. Agora, imagina se essas 471 pessoas tivessem mandado mensagem no WhatsApp. Obviamente, ele não ia dar conta de atender, ele ia perder muita venda por causa disso e ele ia ter a coisa de uma maneira muito desorganizada. Então, aqui foi implementado um formulário para não só pegar essas pessoas e filtrar, tirar os curiosos, mas também para qualificá-las. Era um formulário em que a gente tem a explicação de como funciona todo o método do acompanhamento do Adriel. Então, aqui, ó. Essa aqui é uma aplicação para consultoria comigo, exclusiva para homens e mulheres, pré-requisitos. E aqui, ó, segmenta qual é o público que ele quer, beleza? Nesse formulário aqui, a gente ao longo que vai avançando, vão tendo algumas perguntas que são estratégicas, até a gente chegar nessa pergunta aqui, ó, em que já mostra o preço do acompanhamento dele. Daniel, como saber se eu devo mostrar ou não o preço do meu acompanhamento já de cara? Depende do nível de consciência do teu público. Se você está recebendo um alto fluxo de pessoas muito engajadas na tua possível oferta, mostra o preço. Não tem porque você ficar perdendo tem tanto tempo com isso. Como era esse aqui o caso do Adriel, essa foi a estratégia utilizada e, consequentemente, as pessoas já chegavam mostrando qual era a opção que elas queriam. Então, eu quero pagar R$3.000 nesse acompanhamento aqui. Ele já recebia lá que a pessoa queria essa opção e depois ela ia para a última parte do processo, que era o WhatsApp, em que ele e o time comercial, quando ele contratou, passaram a realizar essas vendas sem depender de sessão estratégica. Qual é a grande sacada aqui para não depender de sessão estratégica? É um conteúdo e um posicionamento que qualificam. Então, é meio manjado falar desse ponto, mas percebem como ele é essencial no final das contas? Quando você acerta a mão na hora de criar o posicionamento, todo o resto acaba fluindo. E você tem muito mais facilidade para poder fechar as vendas aqui. Beleza? Então, esse aqui foi o processo que o Adriel utilizou, tá? Para ele, até hoje, estar conseguindo manter a média de faturamento e crescendo o negócio dele com previsibilidade. Um posicionamento muito forte, assim como a dieta que ele passa para os pacientes dele. Um processo que simplifica, né, as etapas de acesso que o cliente quer ter a ele, beleza? E o WhatsApp, quando ele chega lá para poder fechar a venda com o público, beleza? Então, o que a gente extrai de lição aqui do Adriel é criar posicionamento, por mais que seja manjado, por mais que todo mundo fale sobre isso, ainda é a atividade mais importante que você pode ter aí para destravar os teus resultados, beleza? Foi com esse processo simples que o Adriel conseguiu esse resultado, você não precisa complicar as coisas. O mais importante aqui, obviamente, é a produção de conteúdo e a maneira como você desenha isso. E se você produzir análise de caso em cima do posicionamento que você acredita, as coisas vão começar a fluir, beleza? Se você quer ver mais conteúdos como esse aqui, ou se você tem alguma dúvida ou sugestões de outro conteúdo, é só mandar aqui nos comentários. Tá aqui embaixo também no link, tá? Um acesso para você conhecer como que funciona o meu método, tá? Pelo qual outros prestadores de serviço conseguem vender mais e lotar suas agendas. E tá aqui embaixo também o meu contato, tá? No Instagram, meu @ no Instagram, caso você queira me mandar alguma mensagem por lá, beleza? Espero que tenham gostado aqui desse primeiro vídeo no canal. Me mandem lá um feedback do que vocês acharam e é isso.